Irmãos, vamos orar antes de nós entrarmos aqui na palavra. Nosso Deus, nosso Pai, nós somos gratos a Ti, Senhor, por aqui estarmos, pelo dia que Tu nos deste. Agradeço ao Senhor a Ti pela oportunidade que me foi concedida, Pai, nesta noite, para compartilhar a Tua palavra, Senhor. Que o Espírito Santo tenha liberdade de agir em cada coração aqui presente. Ó Pai, capacita-me, Senhor, para que possa, ó Senhor, compartilhar, Senhor, a Tua verdade, Pai. A Tua verdade que liberta, que cura, que transforma e que nos ensina o caminho que devemos andar. Eis-me aqui, Senhor. Que o Teu reino avance, que eu diminua, Pai, e que em tudo que for realizado, o Teu nome seja glorificado. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. E amém. Irmãos, o tema que eu tenho para compartilhar é sobre propósito da vida. Algumas pessoas já disseram por que existe, o porquê da sua existência nesta terra. Mas a pergunta deveria ser: para que eu existo? Qual o objetivo da minha vida nesta terra? Quando nós estamos envolvidos com as coisas do mundo, nós não temos ideia do propósito pelo qual nós fomos criados à imagem de Deus. Nós somos levados por uma avalanche de coisas que tentam preencher o nosso desejo, mas não satisfaz a cada um de nós. Não satisfaz o nosso coração. Continuamos tendo aquele vazio que nos incomoda dia após dia. Nós atiramos em alvos errados, nós buscamos lugares errados, e o que acontece? Cada vez mais queremos mais e mais. Nós nunca estamos satisfeitos com aquilo que nós temos. Precisamos, irmãos, buscar uma solução para isso. E a única solução é ter uma comunhão com Deus. Porque somente Ele pode saciar os desejos da nossa alma. É Ele, irmãos, que é tudo nas nossas vidas. Nesta noite, o Espírito Santo quer nos ensinar, através da sua palavra, pelo menos 6 propósitos pelos quais, ou para os quais, nós existimos. E o primeiro propósito está lá em Josué 24:15, que é servir a Deus. É o nosso primeiro propósito, servir a Deus. Josué 24:15 diz assim: porém, se vos parece mal servir ao Senhor, escolhei hoje a quem servais, se aos deuses a quem serviram vossos pais que estavam da além do Eufrates, ou aos deuses dos amorreus, em cuja terra habitais. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Irmãos, aqui nós vemos Josué colocando diante daquele povo uma escolha. De um lado, Deus. Do outro lado,
os deuses dos seus antepassados ou os deuses dos amorreus, os seus povos vizinhos. É isso que está escrito aqui na palavra. A vida, irmãos, ela é muito fácil de ser vivida quando nós satisfazemos as nossas próprias vontades. Quando nós seguimos aquilo que o mundo dita, não nos preocupando com o dia de amanhã. Isso aconteceu antes do período do dilúvio. Isso aconteceu também com Sodoma e Gomorra. E isso ainda acontece hoje. Pessoas que vivem o aqui e o agora, satisfazendo os prazeres da carne, não se importando que um dia darão conta dos seus atos ao Senhor. Mas chegará um dia que é necessário fazer uma escolha. É necessário tomar uma decisão. E essa decisão Josué tomou. Ele afirmou: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Foi uma atitude de convicção, de certeza daquilo que ele estava abraçando. Que nós também, irmãos, possamos ter esta convicção da fé que nós abraçamos. Que as circunstâncias da vida não venham atrapalhar a nossa caminhada cristã. Nós sabemos que não é fácil. Jesus falou: no mundo tereis aflições, mas tenham bom ânimo, porque eu venci o mundo. O importante é ter esta convicção, esta certeza em quem nós vamos crer, a quem nós vamos seguir, quem controlará a nossa vida, se o Deus Criador dos céus e da terra ou qualquer substituto. É uma decisão, é uma escolha que precisamos fazer. Graças a Deus, aqui estamos porque fizemos a escolha certa. Mas tem muitos irmãos que ainda oram, que ainda intercedem por seus entes queridos, que ainda não se renderam a Cristo. Que continuem fazendo isso, que continuem intercedendo, porque um dia eles serão tocados, convencidos pelo Espírito Santo. E esse irmão, essa irmã, também poderá dizer como Josué: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Amém, irmãos? Então, é essa atitude que devemos tomar. Esse é um dos propósitos da nossa vida: servir ao Senhor e não ao mundo. Segundo propósito, irmãos, buscar o reino de Deus. Vamos abrir lá em Mateus 6,33. O tempo passa muito rápido. 6,33 diz assim: buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Então, esse versículo está aqui colocado num contexto onde Jesus mostra a verdadeira escala de valores. Ele dá informações que o corpo vale mais do que o seu vestuário. Ele também dá informações
que a vida vale mais do que a comida que a sustenta. E que, ainda, acima de tudo isso, acima de todas essas coisas terrenas, o principal é ter e manter um relacionamento, uma comunhão espiritual com Deus. Esse é um dos objetivos também. Manter uma comunhão com Deus. Muitas pessoas se convertem, começa a sua caminhada, acorda durante o dia, na manhã, sai para o seu trabalho para fazer as suas tarefas diárias e se esquecem de agradecer pelo dia que o Senhor deu, pelo dom da vida. Fazem tudo o que precisa fazer, retornam aos seus lares, dormem e se esquecem novamente de agradecer pelos livramentos, pelo trabalho, pela capacitação de realizar os trabalhos, pela família e pela casa onde ele é abrigado. Se esquecem que existe um Deus que o ajudou naquele dia a realizar suas tarefas. Cadê a prioridade para com Deus? Cadê dar o primeiro lugar a Deus? E aqui diz que é preciso buscar o seu reino e a sua justiça, mas dessa forma está havendo uma grande falha. Nós precisamos priorizar, irmãos, o Senhor. Saber que é Ele que a cada dia que nos sustenta. Que foi Ele que se importou conosco, nos amou primeiro, mandou o seu Filho Jesus para que morresse na cruz, para que tivéssemos vida eterna. Foi Ele que enviou o Espírito Santo para nos convencer do pecado e do juízo e estarmos agora sentados aqui em cada cadeira, se alimentando da sua palavra. E por que nós não valorizamos isso? Por que nós priorizamos tantas coisas? Prioridades nas diversões, em objetos, em pessoas, no trabalho, nas metas. Se isso está atrapalhando buscar a Deus em primeiro lugar, precisamos estar muito preocupados e tomarmos uma atitude de mudança, irmãos. Porque não é isso que Ele deseja. Não foi para isso que Ele nos criou a sua imagem. Foi para adorá-lo, para buscá-lo, para obedecê-lo, servi-lo e ter comunhão com Ele, irmãos. Que nesta noite o Espírito Santo esteja avivando aqui corações, despertando para esta realidade, fazendo cada um de nós refletir a respeito disso. O que é que está ocupando o primeiro lugar na minha vida, na nossa vida? E buscarmos verdadeiramente ao Senhor de todo o coração. A palavra de Deus diz que se buscarmos a Ele de todo o nosso coração, nós o acharemos. Mas será que nós estamos buscando a Ele de todo o nosso coração ou mais ou menos?
que venhamos a ter esta preocupação. Prioridade 00, buscar o Senhor. Porque sem Ele nada podemos, nada temos, nada somos. É Ele que é tudo em nossas vidas. Terceira prioridade. Fazer a vontade do Pai, João 4,34. Fazer a vontade do Pai, João 4,34. Diz assim, a palavra de Deus: disse-lhes Jesus: a minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Fazer a vontade daquele que me enviou e fazer a sua obra. Irmãos, nós alimentamos o nosso corpo físico para satisfazer as suas necessidades básicas. Mas também precisamos alimentar o nosso espírito para fazer a vontade do Pai, para participar da obra, para sairmos da mesmice, da zona de conforto, para proclamarmos a sua palavra, sermos um canal de bênção na vida de outras pessoas. Mas, irmãos, precisamos atentar para aquilo que nós estamos fazendo. Será que é a vontade de Deus? Ou a vontade da nossa carne? Quantas das vezes nós pensamos em ir ao culto, mas a carne pede, tem aquela novela, tem aquele jogo de futebol, tem aquele bate-papo com os amigos. Ah, que guerra! É uma guerra espiritual, irmãos. Que não nos deixemos vencer por aquilo que o mundo está oferecendo. Mas combatamos no caso, a nossa carne, mortificando essa carne, para que possamos fazer a vontade de Deus, irmãos. E essa comida que eles falam aqui, Jesus se refere não apenas em ler a palavra, não apenas orar, não apenas assistir aos cultos, mas participar da obra de salvação. Nós nos alimentamos, irmãos, não apenas com a comida que nós comemos, mas também por aquilo que nós anunciamos de Deus a outras pessoas. Nós somos vasos, e é o Espírito Santo que enche o vaso. Nós recebemos dele para compartilhar, para entregar aquilo que nós recebemos. E ele vai continuar a encher. E nós precisamos continuar fazendo a vontade do Pai, compartilhando. E ele continuadamente vai nos encher, porque o Espírito Santo é uma fonte inesgotável. Ele vai nos capacitar, ele vai suprir. Ah, mas eu sou envergonhado, tímido, eu não sei falar direito. E tem mais um Moisés na área. Não precisamos nos importar se sabemos falar ou não, se somos rebuscados
no nosso linguajar, isso não importa para o Senhor. O que importa é fazermos a vontade do Pai para glorificar o nome dEle nesta terra. Este é mais um propósito que nós temos, fazer a vontade do Pai. Jesus Cristo veio a esta terra com um propósito: salvar pecadores. As demais coisas, como ele diz aqui, são suplementos. Ele nos concede pela sua graça e misericórdia. Mas o principal objetivo é nos levar para o céu. Este é o principal objetivo. Os discípulos foram designados para proclamar as boas novas do Evangelho a toda criatura. E hoje, cabe a nós dar continuidade a esta missão. Alguém precisa fazer, alguém precisa sair da sua zona de conforto, alguém precisa abrir a sua boca e compartilhar aquilo que recebe. Porque se ficar só apenas se alimentando, o que acontece? Vai ficar obeso espiritual. Aquilo que recebeu vai perder validade, porque ele não pratica, ele não compartilha. Acaba caindo no esquecimento. Porque a prática diária é que nos dá a cada dia mais ímpeto, mais desejo de falar de Jesus, de fazer a vontade do Pai. Quarto, irmãos, acabar a tarefa divina. João 17:4 nos ensina a respeito disso. João 17:4. Ele diz: eu te glorifiquei na terra, consumando a obra que me confiaste a fazer. Repetindo, eu te glorifiquei na terra, consumando, terminando, finalizando, acabando a missão que foi proposta a ele. Alguns obstáculos, irmãos, Jesus também enfrentou. Quem não se lembra da tentação no deserto, que está em Mateus 4? Eu não vou abrir, depois vocês abram, mas a referência, Mateus 4. Quem não se lembra da reprovação de Pedro junto a Jesus, lá em Marcos 8, 31 até 33. Quem não se lembra da agonia que Jesus passou no jardim do Getsemane, ao ponto de pedir ao Pai que o cálice da sua ira fosse retirado dele. Obstáculos que se apresentaram diante do nosso Deus. Mas ele não desistiu, ele foi determinado, ele cumpriu com perfeição a sua missão e disse: está consumado. Aleluia. Hoje, o que acontece? Alguns se rendem a Cristo, começa a sua caminhada de fé, com um tanque cheio de combustível, mas se esquecem que durante a caminhada é necessário reabastecer esse tanque. Que durante a caminhada é preciso fazer manutenção. E o combustível vai só baixando o nível. E ele não se alimenta. Ele
não se abastece, ele não recebe. E se não recebe, o que ele tem para entregar? Nada. Por quê? Osso seco. Morreu espiritualmente, desistiu de sua caminhada. E isso, irmão, acontece muito. Precisamos nos reabastecer. E quem é que nos reabastece? O Espírito Santo, irmão. É Ele que nos ilumina, é Ele que nos dá o entendimento, é Ele que nos guia a toda a verdade. É Ele que nos capacita. Por quê? Porque Ele está dentro de nós. Será que alguém tem dúvida disso? Se tiver, irmãos, é preciso se converter de novo. Porque todo cristão tem o Espírito Santo dentro dele, fazendo morada. E é Ele que vai nos ajudar na caminhada. É Ele que vai nos ajudar a acabar a tarefa que nos foi proposta. Outros começam um estudo bíblico e não conseguem terminar, por um motivo ou por outro, desistem. Não crescem espiritualmente. Outras coisas são mais valiosas para estas pessoas. Outros se predispõem no início para fazer a obra do Senhor, seja ela qual for, da mais simples à mais complexa. E, com o tempo, as dificuldades, muitos são criticados, muitos são pressionados, muitos dão ouvido àquilo que o mundo fala e também acaba desistindo. E cadê aquele irmão? Cadê aquela irmã que nos acompanhava no evangelismo, na visita, no culto no lar, que estava frequentemente no culto? Sumiu. Onde que ela está? Quando ela se transfere para uma outra denominação, tudo bem. E quando ela está no mundo? Olha só o perigo. Então, nós precisamos, irmãos, completar, acabar a tarefa que nos foi dada. Precisamos perseverar diante das dificuldades que nós encontramos. Porque senão nós não vamos terminar nada nas nossas vidas. Nada. Quinto propósito, completar com alegria a carreira. Atos 20, 24. Eu estou aqui vigiando o relógio. Está correndo rápido. Atos 20, 24 diz o seguinte, irmãos. Atos 20 e 24. Diz assim: porém, em nada considero a vida preciosa para mim mesmo, contanto que complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus, para testemunhar o evangelho da graça de Deus. Irmãos, o reconhecimento, o sucesso, o dinheiro, os holofotes, a evidência na vida de muitas pessoas é muito significativo. A vida para essas pessoas só tem valor quando essas pessoas usufruem
dessas coisas que o mundo tem para oferecer. Mas, em contrapartida, o que Paulo diz aqui? Porém, em nada considero a vida preciosa para mim mesmo, contanto que complete a minha carreira. Olha só, irmãos. Para Paulo, a sua vida só teria valor, irmãos, se fosse usada para fazer a obra de Deus, para completar a carreira que ele abraçou, para proclamar as boas novas do Evangelho, para plantar igrejas, para ensinar aos novos convertidos e confrontar as falsas doutrinas daquela época. E hoje, mudou? Não. Continua a mesma coisa. Precisamos também, como cristãos, completar a nossa carreira com alegria. Com alegria. E não forçosamente, não debaixo de pressão, não de qualquer maneira, mas com fervor no coração, irmãos. É isso que ele diz aqui, contanto que complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus para testemunhar o evangelho da graça de Deus. Olha só. Esse era o objetivo de Paulo. Esse também precisa ser o nosso propósito. A vida, irmãos, em si mesma, não é considerada tão valiosa. Mas quando a nossa vida serve como veículo, olha só, quando a nossa vida serve de veículo para fazer o bem e a obra do Senhor, aí ela se reveste de valor. Não adianta nós ficarmos sem frutificar. Ele não nos chamou para isso. Ele nos resgatou do império das trevas para servi-lo, como vimos no primeiro propósito. Tem muitas coisas, irmãos, que podemos fazer nesta vida. Estamos aqui nesta terra como peregrinos, para crescermos espiritualmente e fazer a obra do Senhor, para completarmos com alegria a nossa carreira. Ele diz, contanto que complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor. Paulo combateu o bom combate da fé. Ele não se omitiu. E quantos de nós nos omitimos em fazer alguma coisa para o crescimento do reino do Senhor? Irmãos, a vida vivida para satisfazer a nossa carne é um desperdício, é um despropósito, é uma inutilidade. Para aqueles que conseguem chegar no fim da sua vida, consciente que cumpriu a sua missão, é uma tremenda alegria, é uma tremenda satisfação, irmão. Saber que foi um instrumento na mão do Senhor. Saber que não ficou sem frutificar, mas que combateu o bom combate. Completou a carreira
e guardou a fé, como Paulo assim falou. E o último propósito, tomara que dê tempo, é tornarmos semelhantes a Cristo. Filipenses 13, 3, 13, 14, irmãos. Filipenses 3, 13, 14. Fala assim: irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me, vou repetir, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que diante de mim estão, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Irmãos, Paulo tinha grandes motivos para esquecer das coisas passadas. Ele indiretamente participou da morte de Estevão, o primeiro mártir cristão. Ele tenazmente perseguiu cristãos. Ele, com toda a sua força e ímpeto, tentou obstruir o crescimento do cristianismo. Tudo isso nós sabemos. Nessa época, a velha criatura era chamada de Saulo. Mas um dia, ele tomou cartas aos líderes religiosos e partiu para cima dos cristãos que estavam em Damasco. E na sua trajetória ele teve um encontro real com Deus. E mais tarde, as escamas dos seus olhos caíram. Aquela velha criatura, agora, ele avança, não para perseguir cristãos, mas para o alvo, que é o céu. Como ele diz aqui, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. E é isso, irmãos, que precisamos fazer. O nosso alvo é o céu. Nós estamos aqui, como foi dito, como peregrinos e forasteiros. Nós não pertencemos a este mundo. Estamos aqui, mas não pertencemos a ele. As nossas moradas estão no céu. E o nosso foco é, como Paulo fez, cruzar a linha de chegada. Como Paulo fez, quando nova criatura, buscar a cada dia servir ao Senhor, buscar a Ele em primeiro lugar, fazer a vontade do Pai, terminar a sua tarefa, completar a sua carreira e parecer semelhante com Cristo. É isto, irmão, que precisamos buscar. A nossa esperança está em Cristo. Somente nele. Quando nós éramos velhas criaturas, nós também nos envergonhamos de tantas coisas que realizamos.
que não vale a pena trazer à memória. Mas isso, irmãos, não é salutar a uma caminhada cristã. Não constrói em nada, não edifica. Só traz sentimento de culpa. E o inimigo aproveita essa situação para apontar o dedo e acusar. Mas todos nós cremos que o Espírito Santo, que habita em nós, vai trazer à nossa memória aquilo que nós aprendemos na sua palavra para praticá-la. Para sermos um instrumento na mão do Senhor. É desagradável, essa é a palavra, estava buscando uma palavra, é desagradável quando cristãos se reúnem em confraternização, né, ou para bater um papo, e o papo, a conversa, apenas é sobre as coisas do mundo. A pessoa não tem nada para acrescentar, para falar a respeito do que Cristo fez na vida dela, está fazendo, mas ela não percebe isso. Ela não vê a mão do Senhor transformando a sua vida. Mas por quê? Porque ela não se alimenta da palavra. Ela não se predispõe a ser uma árvore frutífera. Ela não pratica aquilo que aprende. Então, o que ela vai falar numa reunião entre os irmãos? Entre os irmãos. Não é entre pessoas do mundo, não. É entre irmãos. E por incrível que pareça, o pior ainda, quando acaba um culto, isso eu já vi, irmãos. Quando acaba um culto, a pessoa sai da porta do templo, não se lembra nem do tema que foi abordado. Na saída da porta do templo. Isso mostra o quê? Indiferença. Isso mostra o quê? Que não está receptivo à voz do Espírito Santo. Isso mostra o quê? Que está desvalorizando aquilo que o Senhor fez na cruz. Isso mostra o quê? Que nos damos importância à palavra de Deus. E a conversa continua, e a conversa passa a ser não o que foi recebido, ensinado durante a mensagem, mas coisas do mundo. Isso é preocupante, irmãos. Isso é triste. Isso não agrada ao Senhor. Nós não saímos de uma festa. Nós não saímos de um clube, de um baile, de um campo de futebol. Nós saímos de um culto. Como é que podemos ser semelhantes ao Senhor se não assimilamos aquilo que Ele nos ensina? Fica difícil dessa maneira. Precisamos, irmãos, ter a palavra de Deus na mente. Porque o que está na mente vem para o coração. E o que está no coração é aquilo que nós expressamos verbalmente ou através dos nossos atos.
Aí sim, irmãos, haverá crescimento espiritual. Aí sim, irmãos, haverá frutificação. Aí sim, irmãos, glorificaremos o nome do Senhor. Aí sim, irmão, Ele vai tratar conosco e nos fazer parecido com Ele. O prêmio está colocado. Precisamos alcançar. É a nossa tarefa. Mas está ali. Jesus já fez a parte dele. Precisamos fazer a nossa parte. Paulo se esforçou. Paulo se esforçou para o alvo. É como aquele corredor que não desiste. Está difícil? Tá, tudo bem. Barreiras se levantam, tudo bem. Mas nós não estamos sozinhos. O Senhor é quem peleja as nossas batalhas. É Ele que nos sustenta. É Ele que supre as nossas necessidades. E somente Ele, irmãos, é que pode nos dar a vitória. Precisamos saber a quem servimos, a quem pertencemos e o que podemos em Cristo Jesus. Para que não sejamos subjugados, aprisionados pelas ciladas do inimigo. O Espírito Santo, nesta noite, fala conosco, nos ensina, nos exorta a levarmos a sério, a termos responsabilidade e compromisso com o Senhor, o nosso Deus, que, apesar de nada merecermos, nos deu a vida eterna. Só precisamos tomar posse dela. Paulo diz: aquele que pensa que está de pé, cuide para que não caia. Então precisamos tomar posse. Estamos dia após dia prosseguindo para o alvo, que é o prêmio da soberana vocação de Deus em Jesus Cristo. E para concluir, irmãos, há uma grande responsabilidade em nossa caminhada cristã. Condições são colocadas para cada um de nós. E elas precisam ser realizadas. Elas precisam ser, a cada dia, irmão, concluída. Temos liberdade para fazê-las, realizá-las ou não. Porque não é nem por força, né? Nem por pressão, mas é por amor. É a graça do Senhor nas nossas vidas. Então, se é pela graça, nós temos liberdade. Nós não estamos na lei que as pessoas obedeciam com medo de ser punido. Nós hoje obedecemos em gratidão a tudo aquilo que Deus é e fez por cada um de nós. Agora, a escolha é nossa. A escolha é nossa. E aqui, algumas dessas condições foram explanadas e consta aqui na palavra do Senhor. Só cabe a nós obedecer, irmãos. E que possamos, em nome de Jesus, sermos libertos de tudo aquilo que esteja atrapalhando a nossa comunhão com o Senhor.
Diferentemente do que as pessoas aí fora dizem, que todo caminho leva a Deus, a verdade é que só existe uma maneira de nós alcançarmos as moradas celestiais. É seguindo a Cristo, que é o caminho, a verdade e a vida. Amém, irmãos? Graças a Deus. Fique de pé, queridos. Gostaria que você colocasse sua mão no coração. Quero orar pela sua vida. Bendito seja o nome do Senhor. Pai Santo, Pai querido, te damos graças, ó Deus, pela palavra do Senhor que foi ministrada nessa noite. O Senhor tem propósitos, meu Pai, grandiosos, propósitos tremendos, ó Deus, para cada um de nós. Senhor, e muitas vezes perdemos o foco, muitas vezes nos distraímos, meu Senhor, com os problemas, com as crises, nos distrairmos, ó Pai, com aquilo que o mundo tem oferecido. Pai, em nome de Jesus, que a sua misericórdia nos alcance nessa noite, Pai. Que nós possamos olhar somente para Cristo, que o Senhor seja o nosso alvo, meu Pai. Em nome de Jesus, nos ensina, nos ajude a buscarmos em primeiro lugar o reino de Deus, Senhor. Há pessoas que estão, Senhor, invertendo, Senhor, a ordem, Senhor. Há pessoas que estão buscando em primeiro lugar, meu Pai, dinheiro, a fama, as coisas dessa vida. Senhor, em nome de Jesus, que Tu sejas a prioridade, Senhor, nas nossas vidas, em nome de Jesus. Ah, meu Senhor amado, assim como para Cristo, fazer a obra de Deus, a vontade do Pai, era a comida de Jesus, era o seu alimento. Meu Deus, em nome de Jesus Cristo, a minha oração, Senhor, é que cada um dos meus irmãos, Pai, seja alimentado, receba alimento espiritual, fazendo a Tua vontade, cumprindo, procurando conhecer a vontade de Deus para a sua vida. Meu Deus, em nome de Jesus, que o meu irmão seja alimentado, meu Pai, fazendo a obra do Senhor, meu Deus. Em nome de Jesus, o Senhor chamou a cada crente aqui, Pai, para realizar a Tua obra, para fazer a Tua vontade. Capacita-nos em nome de Jesus a completarmos, ó Deus, a nossa carreira. Capacita, meu Pai, a cada servo, a cada irmão, a cada crente aqui, Senhor, a estar no centro do Teu querer, no centro da Sua vontade. Talvez haja pessoas aqui que ainda não se apercebeu disso, que ainda, meu Pai, não teve os seus olhos abertos para enxergar isso, meu Deus, mas nesta noite, em nome de Jesus, eu te peço que as escamas espirituais caiam em nome de Jesus. Sim, Senhor, que seja arrancado, que seja tirado toda a venda espiritual, e que essa minha querida, que esse meu querido possa passar a enxergar nesta noite os propósitos do Senhor para a sua vida, em nome de Jesus Cristo. Sim, meu Pai, nós somos gratos a Ti pela Tua palavra, que nos traz despertamento, que nos traz orientação, que nos leva de volta, Senhor, para os nossos lares, refletindo, meu Pai, acerca do Teu querer para nós. Pai, que esta palavra venha ficar gravada em nossos corações. Nos abençoe, Pai, de maneira rica e abundante, Pai. Leva-nos, meu Pai, em paz para os nossos lares. Meu Deus, nos guarda, nos livra de todo mal. Abençoa o Teu povo, abençoa a Tua igreja, Senhor, e nos conceda, Pai, um restante de final de semana abençoado na Sua presença. Te agradecemos e Te louvamos, te bendizendo hoje e eternamente, em nome de Jesus. Que a igreja diga amém, diga graças a Deus.